Fala, balzeiros e balzeiras, salve, salve! Hoje é dia 1, feliz ano novo para todos vocês, que esse ano seja repleto de bênçãos, de abundância, de fartura, de paz e de saúde, né? Porque todos nós precisamos. E hoje o dia começou muito bem nos serviços de streams, principalmente pela Netflix, que disponibilizou hoje a terceira temporada de Cobra Kai! Uma série que eu particularmente amo, foi uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, né? Ela é carregada de uma nostalgia, mas também é bem atrativa para o público mais jovem. E nesse vídeo de hoje nós vamos dar o nosso veredito, então ele faz-se necessário ter vários spoilers, então se você ainda não viu essa terceira temporada, assiste primeiro, depois vem aqui para a gente debater, para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu. Mas se você já viu, fica aqui com a gente e assista esse vídeo até o final. Gente, desculpem aí a euforia, porque realmente essa série, ela me pega pelo coração, uma série que eu gosto bastante, eu já acompanhava quando ela era do YouTube, e essa terceira temporada, que é totalmente produzida pela Netflix, eu estava com muitas expectativas, né? Eu ficava pensando, poxa, será que a Netflix vai conseguir manter o nível dessa produção, né? E eu posso dizer para vocês desde já que sim, a qualidade é mantida, né? A série tem muitos fanservices para quem é fã dos filmes do Karate Kid, né? Dos filmes dos anos 80, obviamente. Você vai se sentir muito feliz, ela consegue manter o ritmo, né? Ela não se arrasta. E uma outra coisa boa que a Netflix fez é que os episódios estão bem mais longos, né? Tem alguns episódios que chegam a ter mais de 40 minutos de duração. São 10 episódios e eu posso dizer para vocês que é muito prazeroso de assistir. Bem, mas agora com um pouco menos de emoção, vamos analisar essa terceira temporada de Cobra Kai, né? Ela começa exatamente onde termina a segunda temporada, né? Que é com aquele acidente do Miguel. Miguel, ele acaba sendo hospitalizado depois daquela confusão na escola, e todo o primeiro episódio ele tenta gerar uma certa tensão e dúvida sobre a recuperação do Miguel. Obviamente mostra muito do Johnny se preocupando com o que tem, com tudo isso, né, sofrendo, se sentindo culpado, mas o grande mote do começo da temporada, né, principalmente o primeiro episódio, é sobre a recuperação ou não do Miguel. Contudo, como o trailer da Netflix já entregou, a gente sabe que ele vai acordar, então esse ponto de virada desse episódio não tem tanto impacto, porque a gente já sabia, a gente já viu o trailer, né? Mas eu posso dizer para vocês que a série, ela mesmo caminhando ali sem muitas surpresas no primeiro episódio, ela assim consegue te deixar bem empolgado também, né? E a série ela vai se desenvolvendo, mas eu gostaria de falar de algumas coisas gerais, né? Primeiramente, a trilha sonora continua maravilhosa, homenageando fortemente as músicas lá dos anos 80. Isso é um capítulo à parte, então, com relação a isso, com relação à fotografia, com relação às coreografias de luta, tão compatíveis com as demais temporadas. Isso é maravilhoso. Bem, agora vamos falar sobre o desenvolvimento dos personagens, que esse é o ponto alto dessa série, né? Ela consegue desenvolver e mostrar várias camadas de vários personagens. E um dos personagens que foi muito bem aproveitado nessa série é o Chris, que a história do personagem é contada com muita riqueza de detalhes, né? E você consegue entender várias camadas do personagem, né? Ele é desconstruído em algum momento e vai sendo reconstruído no decorrer do episódio, e você começa a entender por que ele é daquele jeito. Sim, não justifica, mas explica. Então isso é bem interessante. Em alguns momentos você até torce pelo Chris, né? Obviamente não no momento em que ele está hoje, mas em seu passado. Você fica sensível às dificuldades e desafios que ele próprio enfrentou. Um outro personagem que também teve um bom desenvolvimento
foi o Falcão, que é aquele personagem do Moicano, que é aluno lá do Cobra Kai. Ele teve uma evolução muito legal nessa temporada, né? Que você consegue ver um arco que se começa e se encerra nessa terceira temporada para o personagem. Vou falar mais algumas coisas sobre ele mais à frente, mas eu também gostei muito de como a série tratou esse personagem. E vocês vão sentir a falta da Aisha, que é aquela gordinha que é do Cobra Kai. E ela infelizmente não participou dessa temporada, mas não por conta do roteiro, enfim, mas é porque a atriz estava com alguns problemas de saúde e precisou se ausentar nessa temporada para se tratar. E, porém, os roteiristas da série deu uma explicação bem convincente, curta porém convincente, de que os pais, após aquela confusão ali no colégio, mandaram a filha para estudar em um internato. Então, assim, foi uma explicação curta, mas convincente, mas deixa um pouco de saudade, até porque ela é uma personagem extremamente carismática e eu queria ver um pouco mais do desenvolvimento dessa personagem. Mas vamos dar seguimento, né? Porque tem tanta coisa que aconteceu nessa temporada, várias pontas soltas foram amarradas e várias histórias receberam um ponto final, né? Um fechamento. Às vezes, quando acontece alguma coisa na vida da pessoa e algo fica inacabado, você leva essa frustração por um bom tempo da sua vida. E eu digo isso porque vários pontos que estavam soltos, né, várias coisas inacabadas puderam ser concluídas nessa temporada. Tanto para o Johnny Lawrence quanto para o Daniel San. E com relação a Daniel San, foi a ida ao Japão, né? Embora que isso também foi entregue no trailer, mas eu posso dizer para vocês que os roteiristas conseguiram uma boa desculpa para que o Daniel San possa ir ao Japão, né, que a empresa dele estava com algumas dificuldades e ele precisou ir ao Japão por conta disso. Chegando lá, ele acaba decidindo dar um pulinho lá em Okinawa e acaba aí revisitando várias pontas soltas, né, várias coisas que ficaram inacabadas ou sem explicação em relação ao Karate Kid 2, A Hora da Verdade. E eu posso dizer que foi um dos pontos altos dessa série para mim, né? Você vê novamente a Tomiko, que era o interesse romântico do Daniel San naquele filme, e também o Chozen, que era o grande vilão, né? E eu posso dizer também que foi uma redenção, não só para o personagem do Daniel San, mas também para o Chozen. Ele conseguiu evoluir nesses anos, né? Caso vocês não tenham visto o Karate Kid 2 ou não se lembrem, ele foi derrotado pelo Daniel San em uma luta que seria até a morte. Ele foi poupado pelo Daniel San e ele acabou se sentindo desonrado por conta disso. Mas ele conseguiu evoluir como pessoa e se tornou uma pessoa bem melhor e acabou ensinando algumas coisas para o próprio Daniel San, né? Que uma pessoa não é de todo mal, ela pode realmente se arrepender e mudar. E isso muda um pouco a percepção que o Daniel San tem para com o Johnny, né? E quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta um pouco diferente e mais habilidoso, que ele aprende também algumas técnicas que o próprio Sr. Miyagi não tinha ensinado para ele ainda. Vê que bacana. Então, assim, você tem uma evolução do Daniel San. Inclusive, nessa temporada, o Daniel San foi muito mais aproveitado, né? Enquanto na primeira temporada, principalmente um pouco na segunda, você fica um pouco chateado por algumas atitudes e posturas do Daniel San. Nessa temporada, não. Até o personagem do Daniel San está se redimindo em relação à série. E com relação ao Johnny Lawrence, nossa, como foi legal o arco de Johnny Lawrence também, né? O arrependimento que ele tem e o sentimento de culpa pelo que aconteceu com o Miguel, e ele trabalha arduamente, né, para que o Miguel se recupere. Então, todos os episódios que focam na recuperação do Miguel, que o Johnny está lá como um fisioterapeuta terrorista, né? Porque o Johnny o cara é casca grossa, o cara é... nossa, como é legal você ver mais um lado do Johnny Lawrence nessa temporada. E o que eu estava dizendo para vocês com relação a pontas soltas, né? Questões inacabadas. Bem, a grande questão inacabada que tinha acontecido com o Johnny Lawrence aconteceu na adolescência, quando ele era muito apaixonado pela Ali, que era o centro da briga entre o Daniel San
e o Johnny lá quando eles tinham 17 anos, e ela volta para a cidade e acaba reencontrando o Johnny, e eles conversam, eles acertam, botam os pingos nos is. É muito legal você ver ele exorcizando alguns fantasmas de seu passado para assim poder seguir em frente. Então nisso a série foi maravilhosa, gostei muito, mesmo que em off, a participação do Sr. Miyagi, né, de uma mensagem que ele deixa para o Daniel San. Nossa, chorei rios ali. Na verdade, chorei não, né? Foi o olho, suou um pouquinho aqui, não foi bem lágrimas, mas me emocionou bastante. Foi bem emocionante mesmo essa temporada. E o ponto alto dela é porque o Johnny Lawrence ele decide montar um dojo, né? Então tem 3 dojos, tem o Cobra Kai, tem o Miyagi-Do e, pasmem, o Presas de Águia, Karatê Presas de Águia, que é o dojo do Johnny. E agora com 3 dojos e um campeonato chegando, né, as coisas parecem esquentar bastante, até porque a juventude está sempre brigando, sempre se metendo em confusão e as coisas vão tomando cada vez mais maiores proporções. Chegando ao ponto do próprio Johnny e do Daniel San tomar satisfação com o Crazy na academia do Cobra Kai. E a situação lá fica completamente fora de controle. Mas isso acaba resultando na união do Daniel San com o Johnny Lawrence, né? Eles acabam treinando juntos os seus pupilos para enfrentar o Cobra Kai em uma futura 4ª temporada que terá com certeza. Essa é uma série que eu tenho um sentimento afetivo muito grande por ela, né? Porque eu era criança quando eu assistia os filmes do Karate Kid, eu me emocionei, eu fazia muitas vezes aquela posição do golpe da garça. Enfim, inclusive eu treinei 5 anos Karatê por conta de Karate Kid, então eu sou apaixonado pelo filme, eu tenho um sentimento muito forte e eu posso dizer sem sombra de dúvida que Karate Kid 3ª temporada ela consegue honrar o legado dos filmes e das 2 temporadas que a antecederam e abre um espaço maravilhoso para a 3ª temporada, que eu acredito que seja assim um grande torneio para decidir aí quem é o grande campeão, né? E tentar ver aí se consegue mandar o Cobra Kai para o lugar onde ele deveria ter ido, que é o esquecimento, ou os confins da terra, ou o quinto dos infernos. E por fim eu posso dizer para vocês que a série ela tem uma mensagem muito poderosa e não sem compaixão, que é o lema do Cobra Kai, mas é sim o ensinamento que o mestre Miyagi deixa para Daniel San, que é quando você faz o bem para o mundo, o bem volta para você. Então você vai entender essa frase assistindo essa temporada. É muito interessante, eu gostei bastante. Eu dou para essa temporada nota 10, ela não é perfeita, as lutas não são perfeitas, mas também não eram nem no filme lá dos anos 80, as lutas não eram perfeitas, mas Karate Kid ela tem uma aura juvenil que faz com que você volte no tempo. E isso não tem preço, então eu gosto muito dessa série. Espero que vocês tenham assistido aí, deixem nos comentários o que é que vocês acharam. Vamos debater aí sobre Cobra Kai e as nossas expectativas para as futuras continuações. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, pessoal.